Bom dia, eu sou Lindomar Schmoller, líder da indústria de Financial Services da PwC Brasil, e eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês que participarão de mais um PwC Debate, hoje acerca dos benefícios e dos desafios do Open Finance. O PwC Debate é uma iniciativa que tem como objetivo discutir os temas relevantes da nossa sociedade e em um cenário de forte competição global, rápida transformação econômica e social, a gente reúne em nossos debates especialistas do mercado para discutir e atualizá-los sobre os assuntos mais relevantes para os negócios do país. Dentre eles, já tratamos da reforma tributária, ESG, LGPD, também acerca das empresas que buscam abertura de capital, os IPOs. São temas que nós entendemos relevantes e urgentes e que são prioritários na agenda dos executivos e das empresas. Além dos grandes desafios que as organizações têm hoje, nós entendemos que há necessidade de construir confiança em um momento na qual ela é, ao mesmo tempo, mais frágil e mais difícil de ser conquistada. Nós buscamos responder às constantes mudanças de modo eficaz, promovendo discussões atuais e resultados capazes de criar valor a todos os stakeholders. E é para ajudar os nossos clientes e a sociedade nesses pilares que lançamos recentemente a nossa nova estratégia, denominada de A Nova Equação. Nós acreditamos em um mundo construído sobre os alicerces da confiança e da transparência. E, por esse motivo, promovemos o debate de hoje. É necessário reduzir as complexidades das transações e, ao mesmo tempo, estabelecer uma estrutura de governança e responsabilidade compartilhadas, o que exige de todos uma ação consciente no curto e no longo prazo. Nós, na PwC, nos colocamos como solvers, pessoas que resolvem, movidas e apaixonadas por desafios, que se unem de maneira inesperada para criar soluções inovadoras para os novos tempos. Para ilustrar essa nova estratégia da PwC, a gente vai transmitir um rápido vídeo da nossa campanha e no retorno vocês já estarão com o Luiz Ruivo, que é meu sócio e líder da consultoria para a indústria de Financial Services no Brasil e que irá mediar o debate de hoje. Um bom debate a todos. Você está pensando, o que é a Nova Equação? É uma comunidade de solvers, pessoas que resolvem, movidas e apaixonadas por desafios, que se unem para criar novas soluções para novos tempos. Bom dia, eu sou Luiz Ruivo, sócio da área de consultoria da PwC. Antes de iniciar o evento, eu gostaria de passar algumas instruções gerais. Essa sessão será gravada. Em breve, a gravação estará em nosso canal do YouTube. Faça suas perguntas ao longo do evento no campo habilitado do Global Meet. E, por último, não deixe de acompanhar a PwC nas redes sociais. A PwC está presente nas principais redes sociais, postando regularmente conteúdos interessantes. Bom, no caso de perguntas, quem desejar fazer uma pergunta, aqui estão algumas instruções. Você pode enviar a pergunta através do campo habilitado, logo abaixo do vídeo ao vivo do palestrante. Você encontrará uma caixa vermelha nomeada Envie aqui sua pergunta. Perceba que a pergunta será enviada apenas aos palestrantes, né? Ou seja, não haverá interação diretamente da audiência com os palestrantes. Então, a gente recebe as perguntas e a gente fará algumas perguntas aqui, caso haja tempo no final da apresentação. Bom,
PwC Debate de hoje será sobre Open Finance. Tendência internacional, o Open Finance incentiva a inovação e trará concorrência sem precedentes entre as instituições financeiras. Para os clientes, será mais fácil e mais barato consumir serviços financeiros. Open Finance permitirá que os consumidores façam uso de seus dados financeiros para ter acesso a taxas mais competitivas, podendo facilmente transitar entre instituições, levando seu histórico, escolhendo seus produtos em condições mais adequadas. Já para as instituições financeiras, Open Finance nivelará o acesso à informação dos clientes, permitindo competir e oferecer produtos e serviços financeiros customizados. Como ele padronizará a forma das instituições se relacionarem, tornará mais fácil para elas fazerem parcerias e trazerem novas experiências para as suas plataformas. Entretanto, a experiência de outros países mostra que a curva de adoção é longa, seja em parte pela própria complexidade da implementação ou em parte pela mudança cultural que ela exige da sociedade e das empresas. E para discutir esse assunto, estruturamos um painel diverso com 4 representantes de algumas das principais instituições de mercado financeiro. O primeiro participante de nosso painel é o Mardilson Fernandes Queiroz. Mardilson é consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central do Brasil, doutor em Economia e graduado em Engenharia Eletrônica pelo ITA. Mardilson coordenou a equipe técnica responsável pela definição do arcabouço regulatório sobre arranjos e instituições de pagamentos, novas modalidades de instituições financeiras conhecidas por fintechs de crédito e pela regulação da emissão, registro e negociação de duplicado escritural e de recebíveis de cartão. Recentemente, foi responsável no gabinete de regulação pelo projeto Open Banking. O segundo participante é o Ricardo Taveira. Ricardo é fundador e CEO da Quanto e está envolvido com o Open Banking desde 2015. Na Quanto é o principal responsável pela estratégia e estruturação das operações de negócios junto a fintechs, bancos, empresas e consumidores. Graduado em marketing pela Universidade de Bentley e com MBA pela Universidade de Chicago, Ricardo tem um longo histórico de reconhecer e apostar em novos negócios. Antes de criar a Quanto, ele trabalhou em grandes fundos de investimento como eBricks Ventures e Hyde Park Angels. Terceiro participante, Rogério Câmara. Rogério é vice-presidente e CCO do Bradesco, responsável pelas áreas de experiência do cliente, CRM, gestão de dados, desenvolvimento de sistemas e arquitetura de tecnologia da informação. Rogério iniciou sua carreira no Bradesco em junho de 1983, passando também pelas áreas de inspetoria, governança de TI e planejamento corporativo. É membro da mesa regedora da Fundação Bradesco e membro do Conselho de Administração da Câmara Interbancária de Pagamentos, a CIP. E fechando o painel, temos nosso quarto participante, o Ricardo Gelbaum. Ricardo é diretor institucional, relações com investidores e riscos do Banco Daicoval. Estudou administração e negócios na Fundação Getúlio Vargas e é bacharel em economia pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. Ricardo tem atuado por mais de 35 anos em algumas das mais importantes instituições financeiras do país. Ricardo também é presidente da BBC, Associação Brasileira de Bancos, foi presidente de 2007 a 2021. Atualmente é diretor executivo da Febraban e compõe o Conselho de Administração da BBC, CRT4 e do Open Banking do Brasil. Bom, para iniciar o painel, gostaria de passar a palavra para o Mardilson Queiroz, que abrirá a discussão com uma apresentação. Bom dia, Mardilson. Bom dia. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, né, para participar desse evento, essa oportunidade, muito importante para nós, do Banco Central, né, divulgar e informar os projetos e iniciativas aí que o Banco Central tem desempenhado nesses últimos anos, em especial o Open Banking e Open Finance. E parabenizar a PwC aí pela organização do evento. Eu preparei aqui uma apresentação rápida, simples, para contextualizar o tema, né? E depois aí acredito que partiremos aí para os debates. Não sei se estão aí visualizando a apresentação, né? Mas o importante dizer que o Open Banking ele não é um produto em si, né? A gente sempre fala que
o Open Banking ele é um fundamento sobre o qual, né, produtos irão ser construídos e desenvolvidos em cima desse ecossistema. Tá? Ecossistema este que, por meio de padrões e infraestrutura, né, que permite e viabiliza o compartilhamento de dados e serviços financeiros entre as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Então, esse ecossistema, essa plataforma em que o sistema financeiro estará sendo, digamos, repensado e reimaginado aí na relação com seus clientes, né, permite que se coloque o consumidor, né, no controle, né, das suas informações e das transações, né, que ele pode realizar independente da instituição com a qual ele se relaciona. Né? Isto porque esse novo ecossistema ele permite uma integração, né, de serviços financeiros em que toda a jornada do cliente ele é 100% digitalizada, né? A gente diz que, de fato, o Open Banking vai permitir uma digitalização plena, né, do relacionar entre o consumidor e o sistema financeiro. E isso de forma segura, né? Tempestiva, fácil, né, e bem flexível para que as instituições permitam desenvolver novas soluções ou melhorar os modelos de negócios que hoje estão presentes no sistema financeiro. Dando aqui uma visão geral, né, de como uma mudança que o Open Finance, o Open Banking pode promover, você hoje, né, o cliente aí no centro, ele se relaciona bilateralmente com diferentes instituições, né, em função dos diversos produtos, serviços, né, que as instituições oferecem ao cliente. Hoje ele tem uma relação bilateral, né, e individualizada de forma... Com o Open Finance, no limite, o cliente, ele, de uma forma única ali, ou centralizada, né, ou, podemos dizer, um super aplicativo no qual ele, de forma simples e segura, poderá ter diversas relações, diferentes relações com diferentes instituições, como se fosse uma única instituição, tá? No limite falando, né? Essa eu diria assim, o potencial que o Open Finance pode promover nessa relação consumerista no sistema financeiro. Esse fundamento, né, que é o Open Finance, ele, de fato, vai possibilitar diversos novos modelos e novas formas de se relacionar. Aqui apenas alguns exemplos, mas é importante deixar claro que nós mesmos não sabemos até onde, né, a criatividade do mercado, até onde os novos serviços, novos modelos de negócio irão, né? É como se, no começo da internet, o que nós estamos vendo hoje, né? Quando a internet foi lançada, sabia-se do potencial, mas não se sabia até onde chegaria, né, a nova forma, né, de se relacionar
em diversos segmentos. E a internet hoje está aí, nós estamos agora mesmo usando uma ferramenta baseada na internet, né? E o Open Finance, ele é isso, ele é a nova forma de como o sistema financeiro vai se relacionar daqui para frente. Surgimento de plataformas de oferta de crédito, nova forma de gestão financeira e aconselhamento financeiro, comparadores de serviços financeiros, né, e tudo isso já existe em vários outros segmentos da indústria, né? E acreditamos que o Open Finance irá promover essa entrada do sistema financeiro de uma forma plena nos serviços digitais para a sociedade, né? Então, o Open Finance, ele, por não ser um produto, mas viabilizar novos produtos, né, o céu é o limite do que pode acontecer em relação ao sistema financeiro e aos novos modelos de relacionamento com a implementação do Open Finance. É importante aqui colocar que a construção do Open Finance, ele é uma construção aí, regulador e mercado ao mesmo tempo, né? O regulador, ele entra com as diretrizes, os objetivos, os princípios e os requerimentos mínimos necessários, né? E onde o mercado irá, com base em alguma infraestrutura necessária e complementar com a autorregulação, né, todo o desenvolvimento e implementação desse novo ecossistema. O Banco Central, ele não participa da implementação. O Banco Central, ele não presta nenhum serviço de tecnologia para o ecossistema Open Finance. Tudo isso é mercado, né? E as conexões são bilaterais entre as instituições. Não há base de dados centralizada, né, para fazer frente ao Open Finance. Todas as bases de dados são as das instituições financeiras, né? Aquelas instituições autorizadas pelo Banco Central. Então, a construção do Open Finance no Brasil, ele tem os dois pilares, que o Banco Central entra como regulador apenas, e o mercado complementando com a autorregulação e os desenvolvimentos dos padrões e implementações das interfaces necessárias para a montagem desse ecossistema. Importante aqui ressaltar a presença de uma estrutura de governança, né, do Open Finance, onde ela é constituída de um conselho deliberativo, um secretariado e grupos de trabalho, onde se desenvolve as especificações, né? E essa mesma estrutura provê alguns serviços necessários, né, para tornar mais eficiente e seguro todo o ecossistema, serviço esse, né, onde a sociedade, que seja o cidadão, que seja os desenvolvedores de soluções e, principalmente, os participantes do ecossistema, poderem interagir de uma forma mais simples, né, e segura. Toda a implementação ela foi em fases, né? Nós estabelecemos 4 fases, em que a primeira fase eram dados abertos, dados públicos, né, de produtos e serviços que as instituições oferecem dentro da sua prateleira de produtos e serviços. A fase 2, ela é uma fase em que já entra dados transacionais do cliente, né, onde há necessidade do consentimento do cliente para que haja esse compartilhamento. Importante ressaltar que não há compartilhamento de dados de clientes sem a devida consentimento e autenticação do cliente, né? Isso de forma segura, simples, tá? E fluida. E sempre deixar claro que não há
compartilhamento por compartilhamento. Isto é, ninguém compartilha dados simplesmente por compartilhar. Se você, cliente, irá compartilhar o dado, é porque existe um objetivo, né, uma proposta para aquele compartilhamento. Então, todo compartilhamento de dados, ele tem um motivo para ser compartilhado em prol do cliente, né? E a instituição que está recebendo esse dado, ele só pode usar o dado em prol daquele produto que ele está oferecendo para o cliente. E estamos aqui em pleno desenvolvimento da fase 3, em que se começa uma nova fase do Open Finance com o transacionar que nós falamos, né, e aqui iniciando com iniciação de transação de pagamento. Tá? E mais à frente teremos também encaminhamento de proposta de crédito. E por último, na fase 4, previsto para o final desse ano, compartilhamento de dados aí de serviços relacionados a câmbio, credenciamento, seguro, investimento e previdência complementar aberta, onde, de fato, o Open Bank se transforma, digamos, no Open Finance, né? Onde o escopo de dados é bastante ampliado para todos os tipos de serviços financeiros em prol da sociedade brasileira. Tá? As instituições participantes, elas começam com o compartilhamento de dados obrigatório pelas 12 instituições financeiras que compõem os segmentos S1 e S2, são aquelas instituições mais relevantes, né? Mas em que é possível qualquer instituição entrar no ecossistema de forma voluntária, né? Motivo pelo qual ela, ao entrar voluntariamente, aquela que não é obrigatória, ela adquire a prerrogativa de poder colher dados das outras instituições, sempre com consentimento do cliente. Então, há o princípio de reciprocidade, né? Para uma instituição receber dados de outra, ela precisa estar apta a também transmitir dados dos seus clientes, né? Quando entra a iniciação de pagamento, o rol de instituições obrigatórias ela amplia bastante, né? Todas as instituições detentoras de conta, quer seja conta corrente, poupança ou conta de pagamento, ela passa a ser um participante obrigatório do Open Bank para efeito da iniciação de pagamento, né? E quando vier a parte de encaminhamento de proposta de crédito, toda instituição que tiver um contrato com correspondente no Brasil, correspondente esse, digamos, virtual, né? Em que nesse contrato de correspondente ao encaminhamento de proposta de crédito, né, toda a instituição também que tem esse tipo de correspondente, contrato, será obrigatório. Por fim, tá? Aqui só deixar o recado final, que o objetivo do Open Finance é, de fato, transformar o sistema financeiro, né, tornando mais eficiente, mais competitivo, mais inclusivo, colocando o cliente como centro, né, dessa transformação, tá? E deixando ele no controle das suas informações e do seu relacionamento. Aqui eu termino, desculpe ter passado um pouco do tempo, e, mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Bom, dando sequência, Mardilson, muito obrigado pela apresentação. Só um minutinho que a gente vai mudar aqui. Bom, vamos começar o debate com uma pergunta para todos os participantes. Eu queria abrir com o Rogério Câmara. Rogério, o que os brasileiros podem esperar de mudanças no setor bancário e financeiro já em 2021 e principalmente em 2022?
Ruivo, bom dia. Primeiramente, bom dia a todos. Também quero agradecer o convite da PwC. É uma honra fazer parte deste painel com vocês. Quero deixar meus cumprimentos também aqui aos demais convidados e a todo o público. Ruivo, acho que o que os brasileiros podem esperar do Open Finance, e como o Mardilson disse, isso vai ser uma implantação gradual. No início, na nossa cabeça aqui no Bradesco, nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, o mais completo ecossistema digital de Open Finance no mundo. O Brasil tem tudo para ser referência mundial nesse assunto, pelo escopo que está na regulação do Banco Central, que transcende em muito os dados bancários, né? Nós vamos para outras indústrias, integrando corretoras, seguradoras, como ele disse, arranjos de pagamento. Então, o cliente brasileiro ele pode esperar, sem dúvida nenhuma, um ecossistema onde ele vai ter o foco em prestar para ele o melhor serviço. Deve vir muitas novas soluções e muita atenção na experiência do cliente, de modo que ele possa fazer uma contratação de um produto financeiro ou não financeiro de forma muito simples, muito ágil. Então, a centralidade no cliente ela está norteando toda a nossa estratégia. Do lado da indústria, do lado dos bancos, o foco muito grande e relevante nos investimentos em tecnologia. No Open Finance, né, o segredo, o nome do jogo está no uso dos dados, então tem investimento massivo em dados, em analytics, uso massivo de inteligência artificial, expansão na cloud para dar agilidade no lançamento e no time to market de novos produtos. Então, eu diria isso, o nosso cliente e uma inclusão financeira, que é o objetivo do Banco Central, né? Trazer mais cidadãos com possibilidade de acesso ao crédito, de acesso a contas. Então, isso tudo deve acontecer. Eu diria que para esse ano de 2021, muito mais centrado nos agregadores financeiros, onde o cliente já pode ter a experiência de fazer uma gestão consolidada, e a partir do ano que vem, com as novas fases do Open Finance, à medida que elas forem lançadas, isso vem gradualmente crescendo. Obrigado. Rogério, muito obrigado. Passo aqui para o Ricardo Taveira. Ricardo? Tudo bem. Bom, primeiro, faço as palavras do Rogério. Obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu acho que para 2021 e 2022, eu acho que os primeiros impactos que a gente vai ver no Open Banking, com certeza, concordo com o Rogério, vão ser em algumas aplicações, algumas interações que a gente vai ter, onde a gente vai conseguir ver, né, todos os nossos dados na mesma tela. Mas, ao mesmo tempo, a gente já está vendo, pelo menos aqui do ponto de vista da Quanto, várias iniciativas, clientes e produtos já orientados a crédito, por exemplo, né, onde a utilização do dado bancário do cliente pode ser utilizado para, por exemplo, aumentar uma taxa de aprovação ou até mesmo, eventualmente, espera-se, reduzir a taxa de juros. Claro, redução de taxa de juros, eu acho que é um sinal da competitividade que a gente vai ter no mercado, mas a gente tem ainda muito para caminhar nessa jornada. E começa com a nossa habilidade de conseguir, por exemplo, trabalhar e trazer clientes novos como bancos e fintechs. 2022 vai ser um ano bem acirrado, bem apertado para todos nós, né, como país, mas com certeza como mercado financeiro. E eu acho que o usuário vai começar a ver, de fato, esse tipo de iniciativa. Talvez não seja, né, o fim do filme, como todo mundo espera, da redução de juros, por exemplo, mas com certeza a gente vai ver experiências melhores, a gente vai ver taxas de aprovação melhores, e com isso a gente entende o pontapé inicial só para um escopo muito amplo no Open Finance no Brasil. Ok, muito obrigado, Ricardo. Agora eu passo a palavra para o Ricardo Gelbaum também fazer os comentários dele. Bom dia a todos. Também agradeço a PwC, a honra de estar sendo convidado. Faço minhas as palavras do Rogério e do Ricardo e do Mardilson desse evento bastante importante. Acho que depois que o Mardilson deu uma visão bem macro, né, do processo todo, que eu posso contribuir aqui na mensagem de como está funcionando, né, essa autorregulação. É uma experiência muito rica. Nós estamos entrando
na sexta-feira próxima, agora na 82ª reunião do Conselho do Open Banking. E o que é rico para o cliente, né, é que está sendo consensado o ponto de vista de cada cadeira, de cada participante do sistema financeiro, que vai desde bancos S1, S2, S3, S4, fintechs, meios de pagamento, cartões de crédito e entrando o Open Insurance. Então, é por isso que é longo o processo, o cronograma é apertado, mas o Rogério e o Madilson passaram brevemente por isso. Eu não tenho a menor dúvida que nós vamos ter o maior Open Banking, o maior Open Financing do mundo, e que aliado com cadastro positivo, PIX, Lei Geral de Proteção de Dados, programas de educação financeira, o momento final desse processo todo vai ser muito rico para a jornada dos nossos clientes. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Então, avançando, eu queria trazer um outro ponto aqui, né? A gente falou, então, das oportunidades para os clientes, para as empresas. Agora, eu queria inverter um pouquinho, né? Do lado de vocês que estão aqui implementando o Open Banking, Open Finance hoje, quais são os principais desafios que vocês têm encontrado, tanto na implementação e, num segundo momento também, como vocês veem esse desafio de adoção aqui para os clientes. Então, eu queria começar agora pelo Ricardo, né, que está aqui representando o segmento de fintechs. Ricardo, quais são os principais desafios que você, do seu lado, né, você tem visto na implementação e, no segundo momento, nessa adoção do Open Finance? Eu sei que a gente está bem no começo, mas eu imagino que é justamente agora que a gente está tendo que desbravar, né, e tomar uma série de decisões importantes na implementação dessa infraestrutura. Hoje, eu acho que a Quanto também a gente acaba tendo uma posição um pouco privilegiada nesse contexto, porque a gente trabalha com bancos e fintechs de todos os tamanhos nessa jornada de Open Banking. E eu acho que todos estão sentindo, e talvez seja essa uma das particularidades do Open Finance, que como o ecossistema é um só, a gente consegue ver exatamente as dificuldades que todos temos e, em geral, tendem a ser ao redor da infraestrutura, conectividade, o que eu entendo que é natural nesse momento, dado um projeto tão agressivo. Mas eu acho que o principal desafio que a gente vai ver daqui para frente, uma vez que a gente resolve, ou pelo menos endereça as dificuldades iniciais na coleta do dado, é o desafio subsequente, que é uma vez que eu trago o dado para dentro do meu ambiente, do cliente, o que eu posso fazer com ele? Como que eu converto isso num valor para o cliente, endereço uma posição competitiva, consigo entregar um produto melhor, consigo talvez entregar um serviço de melhor customização, mais apropriado para aquele perfil de cliente. Eu acho que esse é o desafio subsequente. E esse é o desafio onde você tem uma infraestrutura, uma funcionalidade que pode ser aplicada de 30 maneiras diferentes, e eu acho que a indústria como um todo vai ter um grande desafio até mesmo de priorização, para a gente conseguir endereçar qual que é o mais importante, que a dor do cliente mais imediata, que causa maior impacto. Eu acho que não é uma escolha de Sofia, acho que é um excelente problema para a gente ter, mas ele vai demandar investimento de recursos, vai demandar atenção por parte de bancos e fintechs, e hoje no momento que a gente está todo mundo correndo muito mais para conseguir entregar essa infraestrutura, abrir os dados, e que sobra pouco tempo para a gente conseguir pensar em como que a gente consome e acelera o uso desses dados. Esse é um bom ponto, né, Ricardo? Parece óbvio, mas eu acho que o Open Finance ele traz alguns benefícios imediatos, né? Por exemplo, ele facilita o onboard do cliente nas plataformas, né? Que o cliente não é cliente daquela instituição. Então, ele autoriza a acessão dos dados e ele consegue rapidamente entrar ou se cadastrar numa fintech. Mas o que fazer com o dado, né? Uma vez que você tem acesso, sem dúvida, esse é o principal desafio, né? Eu queria também ouvir aqui um pouquinho o Ricardo Geobaum. Ricardo, do ponto de vista aqui, você representando tanto o Banco da Ecoval quanto a BBC, né? O que você tem visto, né, os principais desafios? Será que dá para a gente antecipar também? Você concorda com o Ricardo que saber como tratar os dados que vão estar mais disponíveis é um dos principais desafios? Obrigado, Luiz. Eu acho que o Xarai foi completo na questão da jornada. Só para eu dar uma outra visão aqui um pouquinho, dado que
quando eu falo de 82ª reunião, você vê o quanto que é tortuoso, é complicado, né, deixar essa estrutura pronta, né, para que o cliente tenha essa jornada fácil. Ainda tem muito por fazer. Eu acho que os cronogramas são, sem provocar aí o querido amigo do Banco Central, Mardilson, mas os cronogramas são apertados. Nós temos que ter uma comunicação muito importante com a sociedade para que ela tenha confiança. A gente viu isso muito recentemente, agora no advento do Pix, né, como foi uma coisa que cresceu exponencialmente, mas também tivemos problemas que estão sendo corrigidos. Então, assim, a minha mensagem, e quando fala de ABBC, que é uma entidade pluralista, ela tem bancos pequenos, tem bancos médios, tem banco estrangeiro, tem banco de cooperativa, tem fintech, tem corretora, tem financeiras, colocar todo mundo na mesma página, né? Na mesma velocidade. Então, acho que está indo bem, não é trivial, não é simples, mas eu sempre defendo a tese de que a comunicação com a sociedade sobre os benefícios bem colocados pelo Ricardo, é isso que vai fazer o diferencial, porque a sociedade vá atrás dos benefícios da competição, principalmente o que a competição e com a educação financeira pode gerar de benefício em termos de custo para ele mesmo. Certo. Muito obrigado, Ricardo. Rogério? Nos desafios também, Ruivo? Sim. Nós temos mega desafios, não são nem principais desafios. Como eu mencionei antes, a gente tem assim, nós temos um cronograma desafiador, né? O Banco Central ele realmente colocou na mesa o cronograma mais desafiador comparado com as outras geografias no mundo e também colocou o maior escopo para ser atendido comparado com as demais geografias do mundo. A gente chega a ser até 3, 4 vezes maior o escopo do que o Reino Unido. No cronograma original, nós teríamos que fazer essa implantação em 1 ano, né? O Reino Unido levou 3 anos e meio. Levou 3 anos e meio. Se a gente considerar um atraso natural, a gente já teve atraso, todo o mercado sabe, e a gente considera absolutamente tranquilo e bem conduzido que o Banco Central vem fazendo até aqui agora. Se a gente levar para o final do ano que vem, nós ainda estaremos fazendo isso com 1 ano e meio antes do Reino Unido e com uma abrangência muito maior. E os desafios de um conglomerado que nem o Bradesco, né, que nós temos o banco, a corretora, a seguradora, a câmbio, previdência, né, tudo que está no escopo do regulador, é a adequação da tecnologia. Sem dúvida nenhuma, você tem que adequar uma arquitetura que foi construída no decorrer da história do banco, modernizá-la para poder ter as APIs e competir de igual para igual com qualquer fintech, com qualquer startup. Então, o primeiro grande desafio, de fato, está na tecnologia. Conseguir colocar tudo isso dentro de um cronograma, e são 2 pilares importantes. O pilar do regulatório, mas a gente não pode chegar no lançamento do Open Finance, das fases regulatórias, apenas na mentalidade que nós vamos ser doadores de dados. A gente também quer receber, nós também vamos modernizar, nós também vamos ter novos produtos, novas parcerias. Então, nós temos 2 pilares sendo trabalhados simultaneamente para a gente chegar no lançamento em igualdade com todos os players de mercado. Então, o cronograma, sem dúvida nenhuma, é o mais desafiador. O Ricardo tocou num ponto importante, que é a comunicação com a sociedade. Então, é como que nós vamos transmitir para a sociedade o que é o Open Finance, porque não é igual o Pix, que o propósito é muito claro, né? Aqui, como o próprio Mardilson falou, é um fundamento, é um conceito, não é um novo produto. Então, nós precisamos esclarecer a sociedade, e a sociedade precisa ter confiança. Quando você, Ruivo, tomar a decisão de que vai compartilhar seus dados nesse ecossistema, você precisa ter confiança no ecossistema. Por isso também a implantação bem dosada, tempos e movimentos, é fundamental para que a sociedade adote e a gente tenha o sucesso no Brasil com o uso intensivo dos dados em prol dos clientes. Muito obrigado, Rogério. E eu queria também, Mardilson, ouvir a sua visão como regulador, né? Do que vocês têm acompanhado, né? O regulador sempre atento, organizando não só a regulação, como também todo o processo de governança, como você explicou. O que você tem percebido aí nas conversas com todos os entes do mercado, de diferentes tamanhos, como principais desafios
para a implementação e adoção do Open Finance? Certo, Luiz. De fato, né, é um projeto bem arrojado, uma envergadura muito complexa e grande, e como todos já falaram aí, um escopo amplo, um cronograma desafiador. Mas o que eu posso falar assim me surpreendeu positivamente, tá? As instituições, tanto as incumbentes como as novas, elas de fato embarcaram no processo, tá? O que o Guilbaum falou aí em relação ao andamento do processo na estrutura de governança do Open Finance, né? Realmente é um processo em que todos estão embarcados, tá? Claro, é natural, né, as dificuldades encontradas nesse processo. A gente sabia que não é um processo simples, e ao mesmo tempo ele tem que ser democrático, né, o que torna o processo um pouco mais complicado, né? Democracia não é fácil, né, mas tem que ser assim. Realmente há de se dar tempo para que esse ecossistema seja maturado, não só do ponto de vista da oferta, como do ponto de vista da demanda, né? Então, além de ter uma curva natural de aprendizagem da implementação, tá? Nós estamos implantando, o sistema todo está implantando um arcabouço tecnológico muito novo, né? Em que as instituições, né, e até o Banco Central tem que aprender polos, né, nos seus sistemas legados. Isso já por si só já exige uma curva de aprendizado. Vencido isso, que é a fase de especificação e implementação, que é o que nós estamos vivendo agora, tem ainda uma curva de aprendizado do lado da oferta. O que é que eu vou, como eu vou construir em cima disso? Como eu vou, de forma estrategicamente falando, né, usar esse novo ecossistema, né? Então, há essa curva de aprendizado também. Do lado da demanda, os clientes, a sociedade, o consumidor, né, os desenvolvedores, eles também precisam de uma curva de aprendizado, né? Isso só demonstra que o Open Finance ele não tem uma data para terminar. Ele só tem data para começar. Todo esse cronograma que eu passei de forma rápida, ele é um cronograma que estabelece o início do processo. Eles não são datas em que se encerra cada etapa, né? Então, no começo do ano, em fevereiro, ela está evoluindo, né? Existe evoluções naturais, quer seja da parte tecnológica em si, mas também de escopo de dados que vão sendo agregados, né? E novas interfaces vão sendo construídas. Então, de fato, né, a gente sabe que é um processo complexo, longo, e como já foi dito, né, os tempos e as ações ela tem que ser bem pensada, de forma que se transmita a segurança em torno desse ecossistema que é natural, tá? Para a sociedade. Tá? É isso, Luiz. Obrigado, Madilson. Aproveitando, né, como você mesmo apresentou, a gente tem um cronograma claro de implementação no Brasil, né, do Open Banking, e com essas 4 fases. Olhando pela sua experiência, né, pelo que, como você comentou, vocês têm percebido, a gente sabe que toda a regulação ela sofre ao longo do tempo ajustes, né, ela vai se adequando à realidade do mercado, às novas necessidades que surgem. O que a gente já pode dizer que falta ser definido ou o que está no radar em termos de evolução dessa regulação, né? Em termos de fases de implementação,
novas ondas? O que você assim, poderia comentar sobre isso? Tá, ok. Nós já temos estabelecido em norma um cronograma aí que adentra 2022, né? Com novas interfaces, novos produtos, novos serviços que vão sendo agregados no ecossistema diante de um cronograma. Né? Isso de forma normativa falando. Eu espero que chegará um momento, né, em que o ecossistema está estabelecida e que também, em algum momento, essa estrutura de governança inicial que começou o processo, ela se tornará definitiva, ela terá um desenho definitivo, né, em que a própria estrutura irá autodesenhar, né, e colocar para o Banco Central. Eu espero que, uma vez tudo isso esteja estabilizado, diria assim, o próprio ecossistema terá a sua vida dinâmica endógena, isto é, não carecerá mais de um regulador estar estabelecendo cronogramas e normas do que é que há por vir. O próprio ecossistema irá auto-evoluir. Tá? O próprio mercado, por meio dessa estrutura, irá colocar demandas para eles mesmos, e a partir dessas demandas, que vindo do próprio mercado, e obviamente o Banco Central estará sempre atento e vigilante e também acompanhando essa evolução e incentivando e até provocando, mas que o próprio mercado ele autoinduza essa evolução natural do ecossistema, sabe? Uma vez que esteja estabilizado e que as instituições já estejam embarcadas, devidamente com seus sistemas já, digamos, passado por essas fases iniciais todas, né? É natural, e a gente já vê isso em alguma jurisdição, tá? E, por exemplo, em Singapura, né, esse processo mais maduro de o próprio mercado tomar frente das evoluções desse ecossistema, dessas interfaces que vão sendo construídas ao longo do tempo, né? É assim que a gente espera, né, com a evolução e a maturidade que esse ecossistema terá com o tempo. Certo. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o Taveira. Taveira, quando a gente olha do ponto de vista do cliente final, né, a primeira impressão, né, e esse é o discurso muito do Banco Central, e a gente vê isso nos outros países também, que Open Finance vai trazer mais competição entre as instituições, né, como já foi falado aqui. Nós, por outro lado, a PwC, a gente faz muitas pesquisas com fintechs, né, a gente faz hoje 2 relatórios importantes sobre a indústria, relatórios anuais, e a gente sempre pergunta, né, como as fintechs se veem nessa relação com os bancos, né? E o que costuma aparecer muito, né, que essa relação muitas vezes não é uma relação de competição, né, é uma relação de parceria. Se eu não me engano, no último relatório, 85% das fintechs que participaram da nossa pesquisa disseram que veem os bancos como parceiros e não como competidores. A minha pergunta é a seguinte: na sua visão, o Open Finance trará mais competição entre as instituições? Olha, bastante pergunta. Na nossa visão, pelo menos da Quanto, novamente trabalhando com bancos e fintechs, a gente vê muito mais interconexão. Isso significa que qualquer processo de cooperação ou competição que já exista vai acontecer muito mais rápido, muito mais acirrado. E a gente já está vendo esse tipo de movimento, né? Quando você tem, por exemplo, Open Finance, se torna mais fácil você, por exemplo, fazer, como você comentou, o onboarding de um cliente, se torna mais fácil você, por exemplo, fazer a troca de dados, inclusive porque vários desafios de padronização, interconexão, acabam sendo endereçados. E até mesmo, diretamente, a parte de distribuição de produto, por exemplo, de um banco no canal de outro banco, ou de uma fintech, ou até mesmo de um varejista, a gente vai possuir com um encaminhamento de proposta de crédito, como o Madilson mencionou. Tem bastante desafio ali, a gente tem que garantir que a gente tem uma experiência para o usuário que é suave, que consegue, de fato,
né, numa jornada concretizar essa promessa da competitividade, mas com certeza o Open Finance permite e faz muito trabalho de coordenação que eu acho que é necessário para a gente ter um ambiente competitivo. Como o Margilson colocou na apresentação dele, né, a ideia de que você consiga não só ter que escolher a interface da sua escolha, mas que você consiga ter livre escolha de como você acessa o serviço financeiro que faz mais sentido para você e que você agregue ele na interface da sua escolha. E ao fazer isso, a gente pode estar entrando num movimento onde você vê bancos competindo em alguns produtos e, ao mesmo tempo, cooperando, distribuindo o produto de outros bancos em outros segmentos. Essa mudança, eu acho, de atitude e visão, de uma visão de competição entre instituições e agora uma competição entre produtos, eu acho que é fundamental para a gente conseguir, de fato, concretizar essa visão de cooperação e competição, onde, independentemente do resultado para os bancos e fintechs, quem ganha é o usuário. Perfeito. Rogério, Câmara, você quer também fazer algum comentário sobre esse ponto, sobre competição, na sua visão, né, representando um banco S1, né, um dos principais bancos aqui nossos? Qual é a sua visão sobre esse assunto de competição? Eu concordo plenamente com o que o Ricardo acabou de falar, né? Sem dúvida nenhuma, nós vamos ter um mercado muito mais competitivo, isso já está acontecendo. Era comum, a gente sabia quem eram os nossos concorrentes, né, nesse segmento bancário, na indústria. Hoje a gente acorda e surge várias notícias sobre uma nova fintech que quer ir ou está desenvolvendo algo num nicho específico. Então, competição sem dúvida nenhuma cresce, mas também a cooperação, a parceria cresce ainda mais, né? Nós temos o nosso espaço de inovação, o InovaBra, com centenas de startups e fintechs trabalhando em conjunto com o conglomerado, trazendo inovação para os nossos produtos e serviços e acelerando a nossa jornada de transformação digital e essa jornada de adoção do Open Finance. Então, sem dúvida nenhuma, muito mais competição no ecossistema digital, mas também muito mais parcerias sendo desenvolvidas em todo o conglomerado. Certo. Ricardo Jobão, quer comentar sobre o tema também? Do que o Ricardo falaram, ali embaixo, talvez seria rico dar uma contextualizada sobre a autorregulação. A hora que você vota, né, em reuniões semanais, né, de 3, 4 horas, Margilson tem a oportunidade de participar às vezes, onde você tem bancos, em geral, tem adquirentes, tem fintechs, tem instituições de pagamento, para tentar chegar num consenso para essa estrutura provisória e a estrutura definitiva, eu diria assim, eu como um otimista por natureza, eu tenho a certeza de que vai dar certo. Mas o Margilson falou uma coisa que é muito importante. O Open Finance, ele é um ser em movimento, né? Depois que tivermos ajustes de cronogramas, da governança, acabamos de contratar o CTO agora. Quer dizer, a estrutura definitiva está sendo montada agora. Tem a questão dos cronogramas, tem a questão da comunicação que eu falei, então eu acho que vamos ter que ter um pouquinho de... E tem a inércia natural, né, do consumidor, né, de ter a certeza que aquilo está certo e é confiável. Então, eu acho que, olhando assim, contextualizando a agenda BC+, BC Res e tudo que está acontecendo no sistema financeiro, o final do jogo vai ser muito mais legal do que o início do jogo. Sou um otimista, vai dar certo. Ricardo, até esse ponto que você colocou é interessante, né, sobre o consumidor também se engajar. Nós temos uma pesquisa sobre a adoção do Open Banking no Reino Unido, né, e eu acho que todo mundo deve acompanhar isso, e levou tempo, né, até a sociedade tomar conhecimento do Open Banking, né. Se eu não me engano, foi feita uma pesquisa, o lançamento foi no início do ano, 2018, se não estou enganado, e até o fim do ano, uma pequena parte da população adulta sabia o que era Open Banking, né? E isso levou aí quase 2 anos até você começar a ter uma curva rápida de crescimento em número de transações em APIs, né? Então, realmente, esse é um outro dado também que é importante que
a própria sociedade ela tem um tempo dela para poder reagir, né? Aí eu queria aproveitar que você está com a palavra e também explorar um pouquinho esse lado dos benefícios para o cliente final, né? Se você conseguiria trazer, e aí você e todos os participantes aqui, alguns exemplos de casos de uso concretos, né, que a gente deve ver agora, né? Agora a gente sabe que está no estágio inicial mesmo, como foi falado, não tem ainda tanta utilização, porém a gente já consegue vislumbrar para o próximo ano, para o cliente final. O que o cliente final vai poder fazer de forma concreta, né? O que vai mudar na vida dele agora nessas primeiras fases. Luiz, é um excelente ponto e não é trivial, não é simples a resposta. Eu só vou levantar aqui uma bola e aí depois os colegas coçam. A gente está vivendo um cenário. O Brasil sempre nos surpreende, né? Sempre para os dois, né? Para todos os lados. E o Pix aí é uma prova disso, né? De como que a sociedade aderiu muito rapidamente. Eu acho que, se olhar nos exemplos de UK, da Itália, Austrália, Singapura, que foi mencionado, o Brasil vai ter uma trajetória diferente, porque é só olhar o que está acontecendo, seja com as fintechs, com os bancos digitais, com os primeiros conceitos de satisfação do cliente, de NPS, como que o sistema financeiro está se reinventando muito rapidamente, né? Então, como que a tecnologia foi incorporada muito rapidamente durante a pandemia, principalmente na questão de delivery. Então, finalizando a tua pergunta, eu acho que o clique vai ser muito rápido. E por isso que eu bato sempre na tecla da comunicação e da segurança. A hora que a sociedade, a população bancarizada e não bancarizada tiver confiança e segurança do Open Finance, o negócio vai ser exponencial. Perfeito. Muito obrigado, Ricardo. Passo a palavra aqui para o Ricardo Taveira. Ricardo, do ponto de vista prático, quais são os benefícios, né, para o cliente final que você já pode dizer que a gente vai observar já nos próximos meses ou talvez no próximo ano? Eu acho que a gente vai ver alguns benefícios, com certeza, no mesmo cronograma de que a gente vê as entradas das fases do Open Banking. Então, com certeza, agora, com o compartilhamento de dados, a gente espera começar a ver já, como o Rogério comentou no começo da nossa conversa, algumas soluções de agregação financeira, ainda que talvez um pouco tímidas, que possam facilitar um pouco a vida do usuário, mas de fato não são revolucionárias ainda. Acho que isso vai demorar bastante tempo e, com certeza, a gente vai querer muito mais customização para cada tipo de usuário, para que a gente consiga ter soluções relevantes para cada um. Mas acho que o primeiro contato do brasileiro com o Open Finance ele já aconteceu, né? De uma maneira ou de outra, a gente já está entregando no mercado soluções de conexão de dados bancários há algum tempo, e isso é verdade aqui no Brasil, assim como outros países, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, hoje, você tem 1/3 das contas americanas conectadas e você não tem uma legislação de Open Banking robusta como a gente tem no Brasil. Então, a solução ela vem de acordo com o que o mercado entende que está em demanda do usuário, e hoje a gente vê bastante demanda na parte de pagamentos mais fáceis, com o sucesso do Pix, com um controle maior sobre suas finanças, na agregação financeira, e acho que também, com certeza, acesso maior a produtos financeiros, com, por exemplo, um aumento da taxa de aprovação de crédito que vem da nossa habilidade coletiva com o mercado de analisar o cliente, independentemente se ele tem, por exemplo, conta corrente ou se ele movimenta de fato primariamente através de banco A ou banco B. Tem bastante chão pela frente, a gente vai ter um período de ajustes ainda, não só na parte técnica, na infraestrutura, como a gente estava discutindo, mas também na parte do produto, mas aí onde o ecossistema de empresas se forma, inclusive a Quanto, para poder ajudar nesse processo. Certo. Muito obrigado. Rogério, você quer complementar algum ponto também? Ivo, eu acho que, sem dúvida nenhuma,
os agregadores vai ser o boom do lançamento, né? Quando tiver essa fase e a gente passar essa etapa que está por filtro para os nossos clientes, os agregadores financeiros. E aqui tem duas visões, tanto na pessoa física, nós, Bradesco, acreditamos que esses agregadores já vão chegar agregadores no mercado já mais sofisticados, com o uso de inteligência artificial, para não só permitir a gestão do cliente num único app, mas também trazer insights para o cliente com relação a, por exemplo, um melhor investimento em relação àquilo que ele tem na carteira dele. Então, a gente acredita muito no agregador financeiro. Para as empresas, no atacado, por exemplo, tem soluções sendo criadas de integrar com a tesouraria das grandes empresas para fazer uma gestão inteligente do fluxo de caixa, trazer ações que possam integrar com a contabilidade, você reduz até o operacional da empresa, ela podendo integrar com soluções que o banco já tem bem madura nesse sentido. No segundo movimento, a iniciação de pagamento, sem dúvida nenhuma, quando o cliente tiver a iniciação de pagamento, onde ele possa começar a jornada de um app que ele goste, por exemplo, uma mídia social e conseguir fazer um pagamento, isso vai trazer uma experiência muito boa para o cliente. A gente acredita que isso vai vir com naturalidade. E mais já lá para o ano que vem, a questão dos correspondentes digitais. Então, os correspondentes digitais de crédito, na ponta, a gente imaginar a dimensão do Brasil, o alcance da plataforma digital e ter por trás instrumentos. E aí a gente pensa nas nossas fortalezas, né? Anos de estrada desenvolvendo modelos de crédito, risco de crédito e capacidade de tomar uma decisão em tempo real para uma pessoa que nem seja cliente, nunca foi cliente, mas simplesmente pelo fato dele dar o consentimento dos dados. Então aqui a gente também acredita muito no potencial e que o usuário já vai perceber essa diferença rapidamente. 2 exemplos, Ruivo, para tangibilizar, e aí o que a gente vem fazendo, e como o Maurício falou, não é só o regulatório, o mercado vem se movimentando, né? Então, no Bradesco, pensando nessa questão de experiência e nessa amplitude da plataforma, nós temos 2 parcerias para tangibilizar. Uma que a gente fez com a Disney, né? Onde hoje, na nossa plataforma, nos apps do Bradesco, um cliente ele pode contratar um streaming da Disney e imediatamente começar a assistir uma série ou um filme na sua televisão, sem precisar ir para o app de um terceiro numa jornada 100% digital, usando o conceito das APIs. A plataforma da OLX, uma pessoa já pode procurar um imóvel, simular um financiamento e contratar o financiamento imobiliário direto com o Bradesco, pela plataforma da OLX. Então, os clientes já começam a vivenciar essa experiência. É claro que aqui eu estou falando de 2 parcerias feitas pelo Bradesco, mas o Banco Central foi muito inteligente no conceito das APIs padronizadas. Uma vez que outros players venham para o mercado, basta eu disponibilizar a minha API de crédito imobiliário, por exemplo, e ter os correspondentes que tenham à disposição de fazer a parceria com o Bradesco e trazer a melhor experiência para o cliente, que não precisa, por exemplo, se deslocar a uma agência, procurar um gerente para perguntar se pode ou não pode ter um financiamento imobiliário. Então, uma jornada 100% digital, e a gente acredita que isso vai cada vez mais acontecer no mercado. Todo dia, toda hora, vai ter soluções sendo criadas nesse sentido. Certo, muito obrigado, Rogério. A gente pode dizer que esse modelo tradicional de banco, né, que foi um modelo construído e operado durante décadas, onde o cliente ia até a agência, né, ia até o banco, depois ia até o banco através de um canal digital para contratar um produto ou um serviço financeiro, vai mudar drasticamente, né? Você, cada vez mais, vai precisar estar perto do cliente no momento que ele precisa do serviço financeiro. Isso que no momento parece... traz mais competição, por outro lado, também traz mais oportunidade para os bancos que sabem fazer, né, como você comentou, o seu negócio, sabem fazer uma boa gestão do risco de crédito, sabem e têm bons produtos, né? No final, esses bancos também vão atrair mais parceiros e também, muitas vezes, vão poder operar, estar na frente no momento que o cliente precisa do serviço, né? Mas o que a gente vê, o nome do jogo passa a ser parceria, né? Essa capacidade de você fazer parcerias com diferentes empresas. Você trouxe ótimos exemplos aqui de negócios completamente diferentes, né? Uma empresa do ramo de entretenimento fazendo parceria para oferecer um serviço ou para facilitar o acesso a um serviço, né? Muito interessante.
avançando aqui, a gente está um pouco avançado aqui no tempo. Pessoal, eu vou entrar em algumas perguntas que a gente recebeu dos participantes, né? Então, a primeira pergunta que a gente recebeu é da OLX Brasil, né? Como o CEO de uma empresa deve se preparar para o Open Finance? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque a gente organizou um painel aqui com instituições do setor financeiro. Porém, o Open Finance ele vai atingir vários outros segmentos, né? Vai atingir, por exemplo, o varejo, né? Então, essa é uma boa pergunta. Acho que todas as empresas estão se perguntando como elas podem extrair algum tipo de vantagem ou oferecer serviços melhores para os seus clientes. Eu queria começar aqui pelo Mardilson. Mardilson, você quer começar respondendo? Depois eu passo para todo mundo comentar também essa pergunta. A pergunta é, como o CEO de uma empresa, de qualquer ramo, deve se preparar para o Open Finance? Bem, primeiramente, tomar conhecimento de toda a construção e do que está sendo colocado aí, sendo implementado conforme a proposta aí do Open Finance. E do ponto de vista do empresário, do negócio dele e principalmente para os clientes dele, tá? Eu vislumbro aí uso do Open Finance em benefício, não só do dia a dia da empresa, mas principalmente dos consumidores dessa empresa. Por exemplo, no próprio arcabouço do Open Finance, está previsto realização de parcerias, tá? Entre um terceiro, uma empresa, e uma instituição participante do Open Finance, né? Instituição autorizada pelo Banco Central. Instituições essas que, tanto da parte bancária pura, como da parte de pagamento, e como da parte de seguro, e como da parte de investimento. Ora, a partir do momento em que é possível, né, a empresa realizar parceria para quê? Essa parceria, o que está... O cliente, ele é comum aos dois, né? A instituição financeira autorizada e a empresa. O cliente, ele está usando a empresa em benefício de adquirir algum serviço e produto específico que aquela empresa oferta, e, ao mesmo tempo, esse cliente é cliente de uma instituição autorizada pelo Banco Central, ou pela SUSEP, ou pela CVM. Ora, e aí, essa parceria, ela visa melhorar o relacionamento e os produtos que a instituição autorizada pelo Banco Central oferece e o produto que a empresa oferece para o cliente ganhe, tá, nessa sinergia dessa parceria, né? E, ao mesmo tempo, a instituição e a empresa parceira também se beneficiam, né? Por quê? Porque o que está por trás disso? Dado, informação e o transacionar, né? Então, o Open Finance ele vem comoditizar e padronizar esse compartilhamento do dado, né, que é importante para a empresa e é importante para a instituição autorizada. E esse dado é em benefício de quem e de quem? Do cliente. Né? O cliente, ele, ao ver que ele está nesse controle e é transparente para ele, né, saber o que é que ele está comandando, consentindo e qual o benefício que ele vai ter em fazer esse compartilhamento, né, todos ganham. Tá? Então, primeiro compartilhar o dado, a informação é fundamental para a empresa e para a instituição. Né? Por quê? Porque o cliente ele tem dado na empresa, ele tem informações na empresa e tem informações na instituição. Se os dois podem trocar essa informação em benefício dos produtos que ele oferece para o cliente, né, há uma sinergia positiva aí. Do outro lado é o transacionar. A empresa ela gerencia o seu cash management, a sua tesouraria, os seus pagamentos, os seus a pagar e a receber,
né, o Open Finance pode abrir uma forma em que a empresa ela vai poder usufruir, né, do que ela vê de melhor em instituição A e instituição B para atender às suas necessidades do seu contas a pagar e receber e investimentos, escolher qual é a instituição que melhor oferece aquele produto específico, customizado para ela, de uma forma, usando uma interface única. É como se ela estivesse se relacionando com uma única instituição. Então, esse é um benefício que eu vislumbro e como o empresário como ele pode usufruir disso? Estar atento, né, ao desenvolvimento desse ecossistema. E ele já pode, hoje, por exemplo, acessar o portal do Open Banking, né, e já colocar desenvolvedores in-house dele, ou uma empresa que ele contrata para desenvolver soluções digitais, tomar conhecimento da tecnologia que está por trás dessas interfaces, né, e de como ele pode alavancar o uso disso, né? Então, assim, eu acho que tem a curva de aprendizado, de se inserir no processo e depois buscar, de fato, as parcerias e as relações aí que melhor lhe adequam, né? Isso é um processo, como dito por todos, né, um processo evolutivo, tá? O ecossistema está ainda em construção, tá? Eu acredito muito, uma vez maturado, como eu já falei, todo esse ecossistema, as empresas elas vão demandar soluções do ecossistema Open Finance que hoje, de repente, não foi prevista e que elas vão demandar e o próprio ecossistema vai construir uma solução para melhor adequar a questão que essa empresa trouxe, né? Então, resumindo, é isso, né, que eu posso aí colocar. Muito obrigado, Mardilson. A gente tem outras perguntas aqui. Alguém quer comentar ainda sobre essa primeira pergunta? Se não, passo para a segunda. Então, vou aproveitar aqui o Mardilson. Uma outra pergunta também que eu acho que é interessante, né? De uma fintech. Quais são os requisitos e caminhos para uma fintech entrar no ecossistema? Tá, ok. Primeiro, a gente tem que separar. Essa fintech ela está dentro do perímetro regulatório do Banco Central, isto é uma fintech que o Banco Central, de alguma forma, regula e já é autorizada, né? Então, se ela já é autorizada, ela tem alguns caminhos, né? Um caminho se, dependendo da atividade dela, ela já não se enquadra, não é elegível para ser obrigatoriamente participante do Open Finance, ela tem a opção de ser voluntária, né? De participar, porque ela é uma instituição autorizada, regulada, ela tem esse pré-requisito de poder voluntariamente aderir ao Open Finance, caso ela já não seja obrigatória. Vamos para o outro cenário. Você é uma fintech, mas que ela não está dentro de um perímetro regulatório do Banco Central, ou ela ainda não está elegível para ser autorizada dentro dos critérios da regulação do Banco Central, a ser autorizada pelo Banco Central. Nesse caso, ela não pode ser um participante do Open Finance. Aí ela tem que adentrar por meio de parcerias, conforme eu mencionei anteriormente, tá? Que é previsto, né? Essa parceria, né, uma vez que ela faça parcerias com as instituições participantes do Open Finance, ela passa a usufruir, né, do processo. Agora, essa parceria, elas são bilaterais, né? Ela tem que buscar as instituições e firmar essas parcerias para que elas sejam, digamos assim, uma usuária do Open Finance. Então, eu vejo esses dois cenários. Você é uma fintech regulada, pode ser um participante direto. Você não é uma fintech que está autorizada, não é regulada, né, por não estar dentro do perímetro regulatório do Banco Central, a solução é por meio de parceria. Certo. Bom, mais uma pergunta também para você, Mardilson. É uma pergunta
se você acredita que os serviços financeiros ficarão mais baratos a partir de que momento? Né? A gente sabe que a gente tem um segmento hoje que tem bastante concentração, né? Isso vem mudando, mas a expectativa, como foi falado aqui, é que você tenha um barateamento de alguns serviços financeiros. Mas há alguma projeção? É possível fazer alguma estimativa de quando isso vai ocorrer? Olha, nós não temos uma projeção estimativa em relação a isso, até porque é um processo que nós estamos ainda no início da implementação, né? Como foi dito, há uma curva de aprendizado tanto do lado da oferta, né, e uma curva de aprendizado do lado da demanda. Quando eu falo do lado da demanda, é o lado do consumidor, que ele também tem que comprar a ideia do Open Finance, isto é, né, ele tem que buscar aí como é que ele compra a ideia do Open Finance. Como? Buscando as instituições e o produto que ele quer e compartilhando suas informações com seu consentimento para aquele objetivo específico. Então, assim, essa curva ela ainda está, né, no seu, na sua curva de ascensão, né? Ela não está maturada ainda. Quando tudo isso estiver maturado, não tenho dúvida de que haverá esse benefício, não só do ponto de vista do preço, mas do ponto de vista da qualidade e da customização dos serviços financeiros. Certo. Aqui eu queria fazer uma pergunta para o Rogério Câmara. E, claro, fica à vontade também, Ricardo Giobal e Ricardo Taveira, para participarem. Rogério, uma pergunta também da audiência. Como vocês enxergam o futuro do financiamento de veículos, a relação com as concessionárias e o estabelecimento do Open Finance nesse segmento? Ruivo, da mesma forma que eu mencionei as parcerias que nós fizemos com a Disney e o LX, a gente enxerga as concessionárias nesse mesmo movimento. Então, nós aqui temos a nossa Bradesco Financiamentos, que já está pensando nos seus novos modelos de negócios, de como ter essa experiência de compartilhamento de dados com o consentimento do cliente, com concessionárias, de forma que a experiência do cliente no momento de um financiamento de um veículo possa ser muito melhor. Em poucos minutos ele tenha toda a sua jornada de financiamento com a instituição resolvida. Então, isso está no nosso radar e a gente considera que é inevitável. Sem dúvida nenhuma, uma indústria, né, o brasileiro ainda gosta muito de carro, tem a questão do financiamento e as instituições estão trabalhando esses modelos de negócios e as parcerias para levar essa experiência para os clientes também nessa indústria. Perfeito. Ricardo, querem fazer algum comentário? Eu pegaria carona no que o Rogério falou e acho que foi muito bem colocado. Tivemos também uma experiência aqui no Daicoval, notadamente voltada para pequenas e médias empresas, na ocasião do programa do governo que foi do FGIPA aqui do BNDES. Nós já tínhamos esteiras desenvolvidas digitalmente para acessar pequenas e médias empresas, todo o trâmite de documentação, aprovação. No episódio do programa foi muito ágil isso. Eu também pegaria o exemplo do Rogério e iria para o consignado, né? Toda essa questão aí da sociedade, indicadores de muita reclamação, de fraude num produto que é considerado um dos produtos mais acessíveis para a população, para o servidor público, para o aposentado em geral. A digitalização e aprovação via facial é uma revolução no produto. Então, eu acho que todos os produtos bancários, como o Madilson bem colocou, vão passar, influenciados pelo Open Finance, vão passar por uma mudança e vai ser muito rápido. Então, uma outra mensagem positiva sobre a implementação da jornada do consumidor. Muito obrigado, Ricardo. Taveira, quer fazer algum comentário sobre isso? Não, acho que é nítido para todos que todo mundo está pensando sobre o tema e tem um número de modelos diferentes ainda a serem testados e comprovados. Eu acho que isso novamente é positivo e traz inovação para o mercado. Eu acho que um dos grandes desafios que a gente vai ver
nesse sentido, quando a gente fala hoje, por exemplo, desse tipo de parceria de distribuição de produto financeiro em nossos contextos, isso acontece muito num contexto bilateral, né? No contexto de você fazer uma parceria com o canal, e isso não é por nada que a gente tem alguns bancos no Brasil que são, na verdade, joint ventures entre varejistas e grandes bancos. A gente vai passar por um momento agora, inclusive, onde você vai poder contratar, por exemplo, crédito no checkout de varejista, alguns modelos que já estão em voga e estão entrando no Brasil. E aí o grande desafio que a gente vai ter é como que a gente, como indústria, isso seja um canal ou até mesmo um provedor de serviços financeiros, muda a atitude para essa multilateralidade. De fato, a gente participar de um ecossistema e garantir os melhores resultados para o cliente final e não só usar o canal ou o poder de fogo que eu tenho como provedor. Tem bastante jogo pela frente nesse sentido. Eu acho que no Open Banking a gente tem um desafio, e é um desafio, vou dizer, filosófico, talvez, existencial, técnico, que é quanto mais a gente padroniza o produto, mais difícil se torna você reaproveitar todo esse investimento, essa infraestrutura para novas aplicações, novos casos de uso. Isso não é uma novidade, né? Eu acho que isso é parte da discussão que a gente está tendo no Open Banking, com que dado vai constar do retorno do extrato, até mesmo de como que vai ser essa contratação de crédito no caminho de proposta de crédito, mas eu acho que o principal é esse equilíbrio, garantir que a gente tem, nas nossas organizações, esse mindset aberto e cooperativo, e do ponto de vista de ecossistema, que a gente consegue garantir essa flexibilidade, reaproveitando o que a gente já está trabalhando e construindo no contexto do Open Banking. Excelente, muito obrigado, Ricardo. Bom, chegamos ao final do PwC Debate. Gostaria de agradecer a participação dos nossos panelistas, que proporcionaram um debate rico e interessante. Gostaria de abrir rapidamente para que cada um fizesse suas considerações finais, começando pelo Mardilson. Mardilson, por favor. Bom, agradecer novamente aí a PwC pela oportunidade, pela organização do evento, né? E só uma palavra final de que enfatizar, né, e ratificar essa ideia de que o Open Finance ele não é um produto, ele é um fundamento, uma ideia, um conceito, e que trará frutos, né, ao longo do tempo, né, para todos, não só os ofertantes do sistema financeiro, como principalmente os usuários do sistema financeiro, né? É um processo evolutivo, né? E que cujos frutos, né, virão aí com o tempo do desenvolvimento de novas soluções e novos produtos. É isso. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Mardilson, pela sua participação. Rogério, por favor, suas considerações finais antes da gente encerrar. Obrigado, Rui, pela palavra. Bom, o Open Finance, ele muda a dinâmica do jogo, sem dúvida nenhuma. E para nós, os fatores de sucesso são, isso eu queria deixar enfatizado, que os bancos que nós estamos trabalhando, né? É a capacidade da organização em se adaptar a essa transformação, a inovação em produtos e serviços, as parcerias digitais e, por último, a centralidade e a experiência do cliente. Então, o Open Finance para nós ele se resume a isso, e isso é foco da nossa estratégia. Teve a pergunta sobre o CEO, né? Eu acho que o CEO ele tem que encarar e receber o Open Finance com a mente e o coração aberto, porque o futuro do conglomerado passa por uma adoção efetiva desse mundo. Ruivo, obrigado, parabéns pelo evento, cumprimento aos meus colegas e também a todo o público. Um forte abraço para todos vocês. Muito obrigado, Rogério. A sua contribuição foi fundamental aqui para o evento. Bom, passo para o Ricardo Gelbaum. Ricardo, fica à vontade para suas considerações finais. Não, obrigado, Luiz, pelo convite da PwC. Acho que falar depois do Mardilson e do Rogério não tem mais nada a falar. Faço minhas palavras deles, foram completas, e obrigado por ter participado do evento. Ok, Ricardo, muito obrigado também. E, por último, Taveira, fica à vontade aqui para fechar o evento com suas considerações. Quero agradecer mais uma vez o convite, o debate sempre rico com meus colegas.
Eu acho que tem muito chão pela frente. Se eu fosse escolher um tema, é que a gente está no segundo minuto do primeiro tempo, talvez, em termos de Open Banking. E, de fato, ainda que a gente tenha inúmeros desafios, como a gente já identificou, e todos estamos empenhados, né, muitas e muitas horas sendo gastas nessa discussão super válida, impactante, eu acho que um dos pontos principais que eu quero ressaltar é de a gente não esquecer de empoderar o usuário final nesse contexto. A gente fala bastante sobre o nosso desafio do dia a dia, dentro das nossas organizações, das nossas empresas, e no fim do dia nós também somos os consumidores, nós também somos os clientes que vão utilizar o Open Banking. E eu acho que essa empatia, seja na maneira como a gente implementa o ambiente do Open Banking, na experiência do usuário, como o Rogério comentou, ou na solução que a gente constrói, acho que é sempre importante a gente manter isso em mente quando a gente vai pensar que quem vai estar utilizando o Open Banking são os nossos entes queridos, são os nossos colegas, e no final o ecossistema como um todo tem que ser robusto e também tem que entregar valor para o usuário final acima de tudo. Bom, Ricardo, muito obrigado também pela excelente participação. Aproveito para me despedir e lembrar que esse conteúdo em breve estará em nosso canal do YouTube. Muito obrigado e um bom dia a todos.